Meus queridos, a paz do Senhor, estamos em nosso programa direto ao ponto, pedindo que nos ajude compartilhando, tá? Comentando, tá? Curtindo esse trabalho para que o Senhor possa continuar abençoando, né? E, essa mensagem possa chegar a mais lares. Estamos aqui tratando sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, tratando sobre a lição de número 6. Já tratamos anteriormente sobre o primeiro tópico e agora nós trataremos sobre o segundo tópico da lição de número 6, tá? Que tem como tema o funcionamento da consciência, né? E nós temos a sinopse aqui, que diz o seguinte: a consciência foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorção após a queda. E esse primeiro tópico também traz 3 pontos importantes, 3 subtópicos, sendo o primeiro acusação, defesa e julgamento. O segundo subtópico, vã justificativa. E o terceiro subtópico, a defesa no tribunal. Nós queremos dar início a esse primeiro tópico, nosso amigo, doutor Franklin Bezerra. Vamos lá. O primeiro subtópico é acusação, defesa e julgamento. Acusação, defesa e julgamento. O que nós podemos perceber aqui, nesse subtópico, é que a consciência funciona como órgão de acusação, ele serve para acusar, e também como defesa, ele serve para defender, mas também exerce a função judicante. Quando nós olhamos aqui, nós percebemos que em nossas mentes, em nossa alma, em nosso espírito, a nossa consciência, no nosso dia a dia, ela nos acusa. Mas também a nossa consciência, ela nos defende em alguns momentos. Isso está certo, essa ação está correta. Ou também, o contrário, a acusação. O que você está fazendo está errado. Isso vai machucar alguém, isso vai ferir alguém. Então, isso faz parte da consciência. Quando nós olhamos aqui, nós vemos que esta consciência, ela age antes mesmo do ato em si. Antes de nós praticarmos algo, seja bom ou ruim, é a nossa consciência que já trabalha antes da gente agir, da gente praticar, da gente pôr em prática. A nossa consciência já está nos dizendo, nos julgando, nos orientando. Nós também podemos perceber que ela também serve como uma bússola moral. Os marinheiros, eles usam bússola porque eles estão no meio do mar e aquela bússola é que vai dar o destino certo, a direção certa. Então, a nossa consciência, ela é uma bússola moral para que nós possamos agir de forma correta. No livro de Salmos, de número 51, verso 3, já está aberto aqui, diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, Davi que está falando, e o meu pecado está sempre diante de mim. Consciência. Houve um momento que Davi foi constrangido por Natã, o profeta Natã, visto que Davi tinha pecado com Batseba, tinha enviado o esposo para a guerra e o esposo veio a óbito, veio a falecer. E o que me chama a atenção é que a sua consciência, em detrimento a tudo isso, foi uma consciência que não teve acusação. Foi uma consciência que para ele, a sua consciência era como se já estivesse cauterizada, uma consciência cauterizada. Que nós vamos falar um pouco disso um pouco mais à frente, mas observe só, a sua consciência não lhe condenou, em outras palavras. Então Deus usa o profeta, vai até
contextualizando, vai até Davi, conta uma história para Davi, diz: Davi, se um homem rico tem várias ovelhas, diversas ovelhas, recebe uma visita em sua casa, e ele, ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele mata a ovelha do seu vizinho, que só tem uma ovelha, uma única ovelha, que entra na sua casa, que dorme com ele, que come com ele, que se deita com ele, e ele mata essa ovelha. Davi, Gleidson, como nós sabemos muito bem a história, se enfureceu. Esse homem aí, ele é digno de morte. É fácil condenar o outro, É né? fácil condenar o outro, É né? fácil condenar o outro. E interessante, Gleides, que ele diz logo assim, ó, esse homem aí é digno de morte. E aí o profeta vai fazer com que a sua consciência própria lhe condene. Ele diz assim: este homem, Davi, é você. Aí no Salmo 51, verso 3, ele mesmo está dizendo: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Agora, depois que o profeta foi usado por Deus, ele reconhece a sua consciência, que acusa, mas também defende, que é como uma bússola moral dentro de cada um de nós. Tem muitas referências aqui, mas eu não vou citar nenhuma para a gente poder abreviar o tempo. Mas, levando ainda em consideração essa história de Davi e sua consciência, Franca, é importante dizer, né, que veja que mesmo no número 51 de Salmo, continuando ali a partir do verso 10, ele vai falar com Deus a respeito do seu erro, por causa da consciência que agora mostra o seu pecado, e ele vai dizer: Senhor, não retire de mim o teu espírito, né? Não me lance fora da tua presença. O que é que Davi está dizendo? Davi está dizendo: Senhor, eu sei que a consequência do meu pecado pode fazer com que o seu espírito, não é, se afaste de mim. A consequência do pecado pode fazer com que eu perca, não é, essa comunhão. Não retire de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença, porque consequências do pecado, o que traz divisão do homem e Deus, não é? Lá Isaías vai dizer, os nossos pecados, me parece que Isaías 59, né? Os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E Davi sabia disso. Então a sua consciência lhe mostrou, Franklin, que ele poderia agora estar longe de Deus, longe da sua presença, longe do Espírito, né? Veja que, voltando aqui ao primeiro ponto, né? O primeiro ponto que fala sobre acusação e defesa, uma partezinha que diz o seguinte: a conduta do primeiro casal antes do pecado conhecia somente o bem, né? Mas existia a consciência. Nós falamos isso no primeiro tópico. Sim. Não é? Ele conhecia apenas o bem, mas ele sabia que algo ruim poderia acontecer a eles caso eles, não é, desobedecessem a ordem direta de Deus. Porque a mulher mesmo chega a dizer à serpente: se comermos, certamente morreremos. E aí surge o engano da serpente, não é? Dizendo: você não vai morrer, você se tornará um igual a Deus. Então, nós queremos também trazer a importância a vocês, queridos, cuidado, porque o nosso coração também é enganoso, e o inimigo está a todo tempo mexendo com isso, para nos levar a nos afastarmos de Deus com as nossas atitudes, né? Inclusive de situações que nós até conhecemos, mas aí, sendo enganado pela voz externa do inimigo, nós acabamos cometendo coisas que nos afasta de Deus, que nos distancia de Deus. E não só isso, Franklin, coisas que ferem outras consciências. Eu vou falar sobre isso, mas parece que Franklin tem uma observação para fazer. Depois eu quero ler um texto aqui que trata a respeito da consciência, não apenas da nossa, mas também da consciência do outro. E é preciso atentarmos a essa questão tão importante. Pois não, Franklin? Algo que me veio em mente aqui é que eu falei sobre a consciência age antes do ato,
Antes de você praticar um ato, a consciência ela age. Mas a consciência também age durante o ato E depois. e após o ato. Sim. Porque a Bíblia diz que, como o Gleito citou aqui, lá atrás, lá no início, que antes mesmo de Caim e Abel tomarem a posse do fruto, antes mesmo disso, Deus já tinha falado e ele já tinha uma consciência. Então, antes. Sim. Durante também eles tiveram, porque no versículo 3:7, a própria lição cita, então foram abertos os olhos de ambos, ou seja, durante. Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher, e por aí vai seguindo. Sim. Então podemos dizer que a consciência ela tem 3 funções nesse primeiro ponto aqui, né? A acusação, tanto ela nos acusa o antes de fazermos o ato, como durante fazendo o ato. Você vai cair na sua consciência ali que você está fazendo algo errado. Sim. E como também depois, nessas 3 funções. Sim. Ela também age como defesa, mas também age como julgamento. Nós vemos aqui que, através desse julgamento, nós temos um exemplo muito forte, que me veio uma lembrança agora, é sobre Judas, quando Judas traiu Jesus, Cleidson. O que foi que aconteceu? A sua consciência lhe condenou, lhe acusou, entendeu? Uma função de acusação, lhe acusou de uma maneira que ele criou um remorso. E ele foi ali e tirou sua própria vida. Então, temos que ter esse entendimento da função o funcionamento da nossa consciência. Ela acusa, ela defende, mas também ela julga. Interessante, você estava falando aí, eu estava folheando aqui, Franklin, para lembrar onde estava o texto interessante que você colocou, né? Antes, durante e depois. Com Caim, veja o que acontece, né? Nós estamos falando aqui de Caim, estamos falando aqui de Abel, estamos falando aqui de Adão, de Eva, dessa consciência que nasce antes da lei escrita, né? E aí você colocando aqui, eu me lembrei aqui do texto de Gênesis 4. Veja só, quando Abel e Caim oferecem ao Senhor, né, os seus sacrifícios, e Deus atenta para o sacrifício de Abel. Veja que Caim fica muito irado, mas olha o que Deus fala para ele aqui, ó. Veja que interessante, ó. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 6, ó. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fizeres o bem, não serás aceito? E não fazendo o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Está falando de um desejo, de um desejo que Caim estava tendo naquele momento, né, de cometer o pecado, e o Senhor diz: olha, já a porta, mas você precisa dominar sobre esse desejo que está no seu coração. Cuidado, seu semblante está caído porque você não foi aceito, a sua oferta não foi aceita. Mas por que não foi aceita? Porque você não fez o bem. Cuidado com isso, está à sua porta. Logo depois nós vamos encontrar Caim cometendo o ato, né, que nós comentamos no primeiro tópico, né, que ele rompe com essa questão moral inicial aqui, matando o seu irmão, né? Ou seja, já existia assim uma consciência que ele poderia cometer esse erro. Olha, já está à porta, domine sobre ele, não deixe ele dominar sobre você. Você falou sobre algo na lição passada, né, dos passarinhos que sobrevoam a cabeça, mas nós não podemos deixar ele fazer o ninho, né? Ou seja, esses passarinhos sobrevoaram a cabeça de Caim. Foi uma citação de Lutero. De Lutero, né? Atribuída a Lutero. Os passarinhos que voam, mas não podemos deixar que ele faça um ninho na cabeça.
Caim foi isso. Os passarinhos sobrevoaram, o desejo do coração veio, ele não dominou o desejo e tirou a vida do seu irmão. Né? Então, depois veio, né, toda a consequência e essa conversa que Deus tem com ele por causa da morte do irmão. E ele fala, será que é tão grande o meu pecado que não posso ser perdoado? A consciência vem à tona de que ele cometeu um ato, né, um ato que era muito grave. Aí ele diz, será que é tão grande, né, que eu não posso ser perdoado? Ou seja, essa consciência nos acompanha antes, durante e depois. Mas interessante aqui, Franklin, sobre consciência, e eu vou citar sobre isso, que eu achei muito importante. Você também citou algo interessante, de que nós precisamos, né, ler os textos, né, da leitura diária. E na leitura diária, eu estou trazendo aqui para que nossos ouvintes entendam que se nós pararmos minuciosamente para estudarmos, nós vamos entender muita coisa. A lição é rica em informação. Sobre consciência, Paulo trata muito bem sobre isso, Franklin. E aí, veja só o que o texto diz aqui, e lendo esse texto, passo para você, para a gente continuar aqui esse tópico. Mas vai dizer aqui, ó, Romanos capítulo 8, e eu vou ler aqui o versículo 10 e 11, né? E se der para fazer a leitura, o 12 eu quero ler também. Vai dizer aqui, ó, pois se alguém te vir, né? Diz aqui, a tradução é, alguém te vir a ti, que tens conhecimento, somente a mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraca, motivada a comer das coisas que são oferecidas aos ídolos? E porque teu conhecimento perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. O 12 vai dizer, mas pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Paulo está falando o seguinte, nós que temos conhecimento, cometemos coisas ilícitas, acabamos fazendo com que o nosso irmão também peque, porque ele vai olhar para nós e vai dizer, olha rapaz, Franklin tem conhecimento, está fazendo aquilo, então eu também posso fazer. Verdade. Gleidson é um professor de escola bíblica, é um pregador, é um ensinador, é um orientador, está fazendo aquilo, eu também posso fazer. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque se eu como carne, né, como Paulo mesmo diz aqui, e o meu irmão vai se escandalizar se me ver comer carne, sim, não coma carne na presença do irmão. Porque muitas das vezes o ato não é um ato de pecado, mas a pessoa quer fazer em frente, né, diante de pessoas que são fracas de mente, que não conseguem compreender, então não faça. A consciência é isso. Cuidado para que você não esteja cometendo atos, né? Como uma certa vez conversando com o irmão disse, não, mas é certo, então eu posso dizer. Eu disse, nem porque é certo você pode dizer, porque de repente esse certo pode trazer um escândalo que vai atingir a mente de alguém. Então, para que falar se isso pode trazer prejuízo para outras pessoas? Então, nós temos que tomar cuidado sobre isso. Mas, Franklin, continuando aqui, né, esse segundo tópico, que fala sobre a acusação, que é sobre o que disse aqui, a gente faz algo que alguém nos acusa, porque nós estamos rodeados de um número de testemunho. E alguém vai dizer, olha, Franklin está fazendo aquilo. E isso não trará prejuízo apenas a nós, mas aos irmãos que são fracos de consciência, que não conseguem compreender. Pois bem, continuando aqui, nós vamos seguindo aqui para as vãs justificativas, que é o segundo ponto, Franklin, dessa lição. Sim, sim. O segundo ponto, né, que é as vãs justificativas, a expressão foram abertos os olhos, Gênesis 3,7, também significa experimentação imediata da milícia, antes inexistentes em Adão e Eva. É um tópico, é um subtópico que fala sobre, vem falando primeiro da acusação, defesa e julgamento da consciência, e aí a gente agora entra numa fase chamada as vãs justificativas. Muitas das vezes nós, por termos a nossa consciência a nos acusar, a nos condenar, nós temos a criar vãs justificativas.
E nós vemos aqui o exemplo disso, que Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano, ou seja, ele começa no momento que ele pecou, ele começa agora a querer se justificar. Gênesis 3:12 diz o seguinte: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Observe que ele agora está acusando quem? A sua própria esposa. Ele Eu tenho uma posição sobre isso, eu vou colocar aqui também. Ele pega e usa a van justificativa. Colocou a culpa na mulher. Para colocar a culpa na mulher. E logo depois a mulher também usa da mesma Passa a bola. interface e passa a bola. Usa a justificativa também para condenar a serpente, né? A e serpente aí vai. não tinha quem condenar, ficou por ali mesmo, não foi? É verdade, é verdade. Então, nós vemos aqui a van justificativa, quando o remédio, eu encerro aqui, quando o remédio, na verdade, é a confissão e o afastamento do pecado, são remédio para a alma. Aí aqui, só para a gente deixar uma referência, Salmos 41:4, que diz assim: disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Davi reconhece o seu erro. Queridos, é interessante você perceber o seguinte: nós estamos aqui com Bíblias abertas, Franklin está com duas, tem mais uma aqui, outra aqui, e a gente gosta de ler os textos. A gente poderia ficar aqui apenas citando, mas nós gostamos de ler na íntegra, porque é importante mostrar a leitura, mostrar a referência. A gente aqui, nesse momento de descontração, acho interessante essa questão da culpa, da consciência, né? E realmente Adão e Eva fizeram algo que até hoje o homem faz, né? Sempre procurando, Franklin, jogar a culpa em alguém, né? Verdade. Eu preciso achar em quem jogar a culpa para não assumir o erro. Eu sempre converso, inclusive com os meus filhos, a importância de nós assumirmos o nosso erro. Eu cometi o erro, eu vou assumir o meu erro e também posso, de repente, sofrer pela pena do erro cometido, né? Mas essa questão aí, Franklin, foi discutida, inclusive, em sala de aula lá com a gente, um outro professor, o Edvan, e nós estávamos ali tratando e foi colocado algo interessante. Veja que quando Deus fala com Adão, olha o que ele diz: a mulher que tu me deste. Tu me deste. Quem deu a mulher a Adão? Deus. De certa forma, Adão estava colocando a culpa em quem também, além da mulher? Transferindo para Deus. O próprio Deus. Nós costumamos dizer muito que Adão transferiu a culpa para a mulher, que não é uma mentira, é uma verdade. Ele transfere a culpa para a mulher. Mas, se nós bem observarmos, irmãos, ele também está colocando a culpa em Deus. Ele está dizendo: quem foi que me deu a mulher, Deus? Parafraseando aqui. Quem foi que me deu a mulher? Foi o Senhor. Essa mulher que o Senhor me deu. Essa mulher que o Senhor tirou da minha costela. Ela me deu fruto e eu comi. Então, veja que também não é estranho você ver, Franklin, alguém colocando a culpa em Deus das coisas que acontecem. Hoje nós encontramos muita gente aí na mídia, inclusive, queridos, falando, chamando Deus de carrasco, chamando Deus disso, chamando Deus daquilo, dizendo que, colocando a culpa da humanidade, quando a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Mas aí o homem não quer se queixar dos seus pecados, ele quer se queixar de quem? De Deus. Ele pensa que Deus é quem deveria resolver tudo, Ou seja, o homem não deveria sofrer a sua própria consequência. Então Adão vai dizer: a mulher que tu me deste, E a outra observação, Franklin, nesse texto da minha parte, especificamente, não creio, porque muitas das vezes, Franklin, por ouvirmos alguém, da mídia, uma pessoa até bem referenciada e tal, dizer algo a respeito de um assunto, isso começa a ser construído e ser propagado como uma verdade, E algo que se discute muito é: Adão estava junto a Eva quando Adão estava
conversando com a serpente. Eu, particularmente, não consigo acreditar. Eu ia tocar nesse ponto. Não consigo acreditar nessa verdade. E o texto vai dizer que ele vai dizer a mulher que tu me deste. Ele não coloca a culpa na serpente. Né? Ele vai dizer a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto. Veja que quando a serpente conversa com a mulher diz, olha, Deus disse que nós não podemos comer. Em momento algum nós encontramos a presença de Adão ali. Mas alguém diz, não, Adão estava presente. E aí, um texto que não é meu, mas que eu sempre ouço dizer, que aquilo que a Bíblia não fala, eu prefiro não falar, eu prefiro não afirmar. Então, às vezes, a Bíblia nos traz informações e nós queremos endossar a informação, nós queremos colocar informação onde não existe no texto. Né? Veja que Adão vai dizer, a mulher que tu me deste, ela me deu a fruta e eu comi. Em momento nenhum ele vai dizer que foi a serpente que induziu-os para que ele pudesse comer. Não acredito de forma alguma que Adão estivesse presente na conversa de Eva e a serpente. Eu, particularmente, não consigo acreditar. Eu ia até citar aqui esse ponto, no versículo de número 6, que diz assim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. A mulher. Sim. Até aí dá a entender que está só. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Tomou do seu fruto e comeu. Sim. Aí, e deu também ao seu marido. Sim. Só que entre tomou do seu fruto e comeu e deu a seu marido, Existe uma isso distância. pode ter uma distância como não. Sim. Então seria assim a gente dizer que tanto Está ou não está? Está ou não Isso, está. é uma interpretação. É uma interpretação. Mas é por isso que eu estou dizendo assim, ó. Eu não estou afirmando nem desafirmando. Eu estou dizendo que eu, particularmente, não acredito. Por quê? Quando você diz ela tomou e comeu, por que ele também não tomou da fruta? Se ele estava ali, porque ele também não tomou do fruto na árvore? Porque ele estava ouvindo a mesma conversa, ele estava sendo ludibriado, no caso, se ele estivesse presente, ele também estaria sendo enganado por aquilo que a serpente disse, mas a serpente disse diretamente a Eva. Olha a observação do texto também. Quando ele fala para Eva. Ó, você ouviu isso, mas se você comer, você se tornará um igual. Quem toma da árvore é a mulher. Por que o homem não foi e tomou também da árvore? O texto vai dizer, e tomou da árvore, deu ao seu marido. Mas quando ela deu ao seu marido? Quando ela teve esse encontro com ele para dar essa fruta para ele comer? O texto não diz. Então como é que eu vou dizer que ele estava com ela? Entendeu? O que eu estou dizendo é que eu não creio que ele estava, né? Mas alguns querem afirmar que ele estava. Esse é o grande problema. Eu também particularmente acredito que ela estava só. Eu particularmente acredito dessa forma. Só que o texto deixa essa interrogação, abertura, essa abertura sim. Tomou e comeu e depois deu a ele. A pessoa pode estar com algo e dá daqui a um mês, dá daqui a um dia, dá em outro momento. Isso. Ou também pode ter sido no mesmo momento. Então fica uma coisa meio que... a ser entendida. Mas aí o outro texto, Frank, como eu coloquei a você, quando ele conversa com Deus, ele em momento nenhum cita essa conversa. Não. Ele vai dizer o quê? A mulher que tu me deste, ela que me deu do fruto, Deus. Ou seja, eu comi porque ela me deu. Certo? Então, assim, dá a entender que ela veio com fruto e deu a ele. Se ele tivesse fazendo parte daquela conversa e ele tivesse aceitando aquilo, né, como um homem com as suas faculdades mentais pura, sã, né, perfeita, porque quando Deus faz o homem, e naquela condição o homem que estava em um estado perfeito, né, não consegue interferir em uma conversa como essa e não dá qualquer sinal de posicionamento, simplesmente deixa a mulher ser enganada. Eu não consigo entender isso nem na minha condição de pecado que estou hoje, em ver a minha mulher em um diálogo com quem quer que seja e deixar ela cometer um erro sem sequer
dar a minha opinião. Quando eu faço isso, ou quando eu afirmo isso, eu inclusive estou dizendo que Adão era um homem que não tinha posicionamento. Era um homem que não conseguia se posicionar em meio a uma situação adversa dessa, onde o próprio Deus, conversando com ele, disse, olha, você não pode fazer. E mesmo assim, ele, Franklin, como um homem, com suas faculdades mentais perfeitas, com sua condição perfeita, usando aí uma expressão que eu ouvi, usando todos os seus neurônios que nós não conseguimos usar, nem uma terça, não sei exatamente essa porcentagem, mas é tão pequena a porcentagem que nós usamos no nosso neurônio, mas ali estava Adão, usando todos os seus neurônios. Você consegue imaginar a capacidade de um neurônio e de todos eles sendo utilizado por Adão, porque sendo perfeito, ele fazia a utilização das suas faculdades mentais perfeitamente, e ele não conseguia se posicionar. Eu não consigo ver um homem que não consegue se posicionar, em vez de sua mulher ser enganada, e não se posicionar nem para a serpente, nem para a mulher. Para mim é difícil ver isso, mas para você que de repente consegue ver um homem nesse estado, sem se posicionar, você pode crer, é um direito seu. Eu não consigo, porque eu, como um homem que sou, dentro do pecado que estou, vivendo o pecado que estou, porque todos nós pecamos, né? E nós trazemos essa natureza adâmica, né? Mas não consigo ver, eu como homem. Mas se você consegue, Deus abençoe sua vida. Vamos continuar aqui, a discussão é boa porque é algo que nós discutimos na escola bíblica, né? E vamos lá, mas independente do erro da mulher ou do homem, o Senhor ali mesmo continuou construindo um plano para a salvação. Isso aqui é muito importante dizer, sabe, Franklin? E esse plano se concretiza em Cristo, e hoje nós podemos receber o perdão de Deus. Franklin, vamos finalizar esse segundo tópico, né? Porque o tempo está indo embora, mas fugindo das vãs justificativas, vem aqui o debate do tribunal, que é exatamente essa questão da mente ter condição de julgar o bem, o mal, não é? E aí nós vamos passar agora para o nosso terceiro tópico. Deus abençoe sua vida. Fernando, quer fazer uma outra observação sobre esse mesmo texto? Não. Deus abençoe sua vida e sua família, e logo estaremos com o nosso terceiro tópico para tratarmos aqui da nossa lição, que é a consciência é falível. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família.